Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o João Henrique, sou graduando de Geografia, licenciatura pelo IFB do Riacho Fundo. Eu estou hoje acompanhado do Cauã Silva, graduando de Ciência Política pela UNB. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo também os companheiros que estão aqui comigo hoje. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar podendo falar aqui sobre essa pauta com vocês. Acho que é um tema muito interessante que a gente vai conseguir desenvolver um assunto muito promissor daqui pra frente. E com o Rufino Gabriel, ex-graduando de Engenharia, também pela UNB do Gama. Boa noite, boa tarde, bom dia. Queria agradecer, João, pela oportunidade de estar aqui e poder debater essa pauta que é tão importante para a sociedade presente e para a futura. Trazendo um vídeo de uma entrevista feita por alguns professores aqui do Brasil sobre esse livro. A gente vai ver o início da entrevista, porque eles fazem uma bela definição, que é o que a gente vai trabalhar. O professor Ruth Brand sobre o decrescimento e o professor Alberto Costa, ele vai falar sobre pós-extrativismo, mas vai fazer uma análise dialética. O vídeo, ele tá traduzido em legenda e vamos acompanhar aí. Familiar, como também o papel de reestruturação do clima, em grande parte, está nas mãos das pessoas que também estão nessa agricultura familiar. Porque são famílias, geralmente, de pessoas pretas, aquilombadas ou camponeses, sabe? E eles contribuem bastante para a reforma do clima. E o clima é um mercado atualmente, né? Então, se a gente tem uma mudança institucional dentro do país que vai permitir com que toda essa área verde que não está sendo utilizada, por exemplo, porque a gente não está só falando da produção de carbono por meio da plantação de cana, a gente também está falando da reutilização do bagaço, sabe, da cana para poder produzir energia reciclada. Então a gente está pensando nas áreas que estão desmatadas pelo país também, sabe? Então esse esforço para fazer uma reestruturação do nosso sistema econômico e focalizando a formulação de uma energia limpa não é só a produção de um nacional desenvolvimentismo limpo, mas também uma estrutura de norteamento anticapitalista, né? Anti-extrativista. Então, pensando no pós-extrativismo, se a gente pensa em um sistema assim, que ele pode ser compartilhado tanto pelas comunidades quanto pela instituição, é necessário. O que a gente tem que pensar é só qual o nível de permeabilidade dessa instituição por meio das estruturas capitalistas, da empresa privada, do interesse privado. Mas essa conjuntura do interesse institucional com o interesse da pequena produção, da produção que tem um norteamento interno, ele é uma arma que produz de fato, sabe? Produz de fato alguma diferença, tanto para crescimento econômico quanto para o bem viver das pessoas do país, né? Então a gente tem agora, partindo para o próximo e primeiro ponto ao mesmo tempo, um momento no qual a gente tem uma possibilidade da produção energética limpa, que vai ser um monopólio dos países que tem uma grande amplitude, né, em questão de tamanho mesmo, para poder produzir, e também grandes áreas em desuso, grandes áreas verdes em desuso, principalmente por conta do desmatamento, mas que podem ser recuperadas, coisa que a Europa não tem. Então a gente tem armas de uma espécie de monopólio desse mercado. E aí é por isso que esse pautamento não chega, por isso que esse pautamento ele não é apoiado internacionalmente. É algo que tem que surgir internamente mesmo. A gente não vai ver esse tipo de iniciativa de outro país, que a gente possa copiar. É algo que tem que se desenvolver de maneira autônoma pelo país que a gente está vivendo agora. A gente também traz as condições de poder de compra daquela população e que são muito alteradas pelo como os elementos naturais vão ser extraídos naquela região, né? Como os elementos vão ser encarados como recursos para a economia. Um exemplo disso é mineradoras, principalmente no norte, em Minas, mas focando no norte, onde é bem forte, né? Começar a ver migrações, né? Como refugiados, né? Migração forçada vinda daquela região por falta de condição de continuar naquele lugar, porque a mineradora ou a extração de madeira está acabando com a cultura local, se for um povo nativo, indígenas, os quilombolas, que eles dependem da terra, dependem daquele ambiente para sobreviver, né? E a modificação da paisagem vai afetar diretamente eles. Ou então, trazendo para grande cidade, você via, né? No início do século XX, final do século XIX, a migração do povo nordestino para o sudeste, que as condições de vida no Nordeste não estavam agradáveis. Não por causa do quesito extrativista na época, mas que ele teve muito impacto nessa época, num sentido contrário, né? Em vez da pessoa fugir do extrativismo, ela ia para lá. Os nordestinos iam pro sudeste em busca de emprego, porque o custo de vida no Nordeste era alto, mas não alto no sentido econômico, mas em alto de poucos recursos para muita gente, né? Então eles iam em busca de outros recursos ali, em São Paulo, seja na indústria, seja no plantio, o que também ainda assim colaborou com esse alto custo de vida, já que vai reduzindo o estado de bem-estar daquele povo imigrante. E a gente pode ver em, por exemplo, músicas, né? O Adoniran, ele traz muito sobre como o nordestino ele tinha essa dificuldade de entender a cidade grande, né? Como ele sofria, como era até difícil atravessar uma rua, porque tinham carros agora, né? E isso tudo tá muito ligado no bem-estar, né? Assim como meus caros apontaram, o extrativismo sempre esteve ligado a todas as questões do indivíduo. Sociológica, como bem frisou a Dona Barbosa, como bem frisou Cartola, mas em especial ela vem do lado econômico, porque desde sempre teve essa ligação entre economia e meio ambiente e em Estado. Porque a partir do Estado podemos ter uma condição boa, a partir do Estado do meio ambiente, no caso da preservação dele, que podemos garantir a vida equilibrada. E nesse fator econômico, muito traz em 2008, sobre a crise do subprime, que foi onde os Estados Unidos viveu pela segunda vez na história, que também afetou o mundo todo, uma crise econômica. É ele que é o berço da moeda, assim como vigora a moeda internacional, assim como viveu em 1929, em um momento que causou em vários pontos da sociedade no mundo inteiro brechas que muito bem o Cauã apontou como falhas estatais, onde o Estado não pode chegar, e aí o ser tenta de alguma forma se manter lá.